Atos capítulo 1. Eu vou falar sobre o rei, o reino e a realidade. Verso número 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Deus, nós te louvamos, queremos te servir o Rei dos Reis, Jesus. Venha o teu reino sobre a realidade brasileira, que essa palavra possa frutificar nas nossas vidas, em nome de Jesus. De onda dura diz: amém. Quem aqui serve Jesus? Quem sabe o que significa então o nome Jesus? Começaram meus problemas, está vendo? Você serve, o que significa o nome Jesus? Fala aí. Não é, Jesus é a salvação vem de Deus. Quem aqui acredita que Jesus é o Rei dos Reis? Jesus, como o Lipão disse agora, ele preside os presidentes. Eu falei com o Deltan Dallagnol esses dias que Jesus, ele lava a lava-jato. Diante de Jesus, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Aí vem a próxima pergunta: e o que Jesus, o nome Josué no hebraico é o mesmo nome Jesus no grego? Qual foi a mensagem central de Jesus? O que Jesus ensinou? Qual era o coração do seu ensinamento? E a resposta é simples: Jesus veio ensinar sobre o reino de Deus. Essa foi a sua primeira mensagem. Marcos capítulo 1, verso 15. Jesus começou a pregar assim: o reino de Deus está próximo. Essa foi sua última mensagem. Como nós acabamos de ler, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, deu provas indiscutíveis que estava vivo, e ficou por 40 dias falando acerca do quê? Do reino de Deus. O início, o meio, o final do ministério de Jesus, ele ensinou sobre o reino de Deus. Apenas nos evangelhos sinóticos a palavra reino aparece cerca de 80 vezes. E aí, nós encontramos aqui no verso 6 e 7 os equívocos. De acordo com John Stott, 3 equívocos que os discípulos
depois de tanto tempo andando com Jesus, ainda estavam equivocados, ainda não compreendiam a natureza do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus não é algo tão simples de você entender. Não subestime a profundidade desse ensinamento bíblico, amém, queridos? Não é porque você está falando do reino de Deus, repetindo, que você compreendeu. Isso é uma tarefa que nós vamos ficar a vida inteira tentando entender, porque está falando de algo que é Deus, amém, queridos? Eles estavam com Jesus já há 3 anos, cerca de 3 anos. Jesus ressuscitou, e eles, primeiro, ainda não entendiam o tempo do reino de Deus. Eles estavam perguntando: Jesus, quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quando que vai ser? E Jesus explicou para eles que só Deus sabe a consumação das coisas, não está no nosso controle. Segundo, eles estavam equivocados com relação à esfera do reino de Deus. Eles falaram assim: quando vai restaurar a Israel? Mas o reino de Deus é sobre todas as nações da terra, é sobre todos os povos. Jesus disse: ide por todo mundo, fale o evangelho a todas as pessoas. Mas eles ainda pensavam que era um gueto. Eles ainda pensavam, eu vejo hoje em dia isso muito claro ainda, jovens nas igrejas falando: nós temos que ser igreja fora das paredes. Eu pergunto: que parede? Nós somos cristãos, nós não somos judeus, não tem parede. Jesus, depois que ele ressuscitou, ele atravessava as paredes. Unção de travessia de paredes na sua vida, meu irmão. Não tem barreira, não tem parede. Nossa lógica é o que está dentro do corpo e o que está fora do corpo. A nossa lógica não é mais baseada em paredes, mas quem está ligado a Cristo e quem não está ligado a Cristo, amém, queridos? O terceiro equívoco era com relação ao caráter do reino, porque eles pensavam que era um reino político. Eles ainda pensavam com as categorias de messianismo político do Antigo Testamento. Eles estavam pensando em alguém que chegaria e o reino seria restaurado militarmente e politicamente na nação de Israel. Só que Jesus está mostrando que aqui o reino de Deus é muito maior, como o Lipão acabou de dizer, que as querelas políticas da terra. É o reino sobre tudo aquilo que existe. É o reino, Jesus diz assim em João 18, o meu reino não é desse mundo. E esse é outro equívoco que existe até os dias de hoje. Você percebe várias pessoas no Brasil agindo como se Jesus mandou a gente pegar nas espadas. Pegue sua espada e siga-me para as cruzadas. Foi isso que Jesus ensinou? Jesus ensinou: pegue a sua cruz e siga-me para o Calvário. Jesus não veio chamar cruzados, Jesus veio chamar crucificados. Jesus veio chamar pessoas. Então a natureza do reino de Deus é uma natureza espiritual. Ficou bom com o canudinho, Lipão? Porque eu derrubo. O reino de Deus então está em nós. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? O reino de Deus então é o governo que Deus realiza, exerce de modo supremo sobre toda a realidade, sobre tudo aquilo que existe. A Bíblia diz que Jesus é um rei, e de acordo com Efésios 1:11, está escrito que ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O ponto fixo do universo é o trono de Jesus Cristo. Céus e terra passarão, mas as palavras de Cristo não passarão. As modas vêm e vão, mas a Bíblia não é tendência, a Bíblia é a verdade absoluta. Porque o rei é a própria palavra, é o Jesus. A Bíblia diz que Deus governa sobre anjos, Salmo 103. Ele governa sobre os demônios. Ele governa sobre todos os homens, Jeremias 10. Ele governa sobre os corações dos homens, Romanos 9. Ele governa sobre as pequenas coisas da criação, Mateus capítulo 10. Ele governa sobre os grandes cataclismos, desastres naturais, Salmo 105. Ele governa sobre a guerra e sobre a paz, Isaías 45. Ele governa sobre a vida e sobre a morte, porque o nosso Deus é o Deus de tudo aquilo que existe. De Gênesis a Apocalipse, eu sempre repito isso.
O que está escrito em Gênesis? Deus viu tudo que havia feito. E, repita comigo, tudo. E tudo era muito bom. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que você deve amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Por isso que Jesus Cristo disse: toda a autoridade me foi dada, vão a todas as nações, ensinando tudo o que eu lhes ordenei, e eis que estarei convosco todos os dias. Jesus está conosco hoje, para que Cristo seja tudo em todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Por isso, meus irmãos, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas essenciais serão acrescentadas. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Pensar em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é digno de louvor. Deus é capaz de nos dar infinitamente mais do que falam da dura, tudo que pedimos ou pensamos. Deus deu parte dele ou ele deu tudo? Tudo. Deus governa parte da sua vida ou governa tudo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Estavam todos reunidos num só lugar, todos foram cheios do Espírito Santo. Pare de servir Jesus, não existe cristianismo de meio período. Ou você é um cristão integral, ou você não é, ou você é um anticristo. É tudo ou nada com Jesus. Existem coisas na vida que são mais ou menos. Por exemplo, tem time que não tem título mundial. Palmeiras não tem título mundial. Calma que eu estou pregando. Existem times que tem um título, Corinthians, um título mundial, porque tem que ganhar Libertadores para ser campeão mundial. Existem times que tem 2, Santos Futebol Clube. E existem times que são tricampeões mundiais, São Paulo Futebol Clube, é nós. Então, existem times melhores e existem times piores. Mas entre o primeiro colocado e o último, tem 18 times na tabela na primeira divisão, porque tem times que estão na segunda. E tem times que nunca foram rebaixados. Agora, tem coisa na vida que não tem meio termo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Gol. Felipe, foi gol ou não foi? Não tem meio gol. Não existe meio gol. Você não fala assim, a moça, eu estou um pouquinho grávida hoje, só um pouquinho. Eu sempre conto essa história. Eu estava lá em Belo Horizonte, Mariana, na faculdade de Newton Paiva, e eu dei uma palestra sobre a fé cristã. Levantou um sujeito a mão lá no fundo e falou assim: palestrante, como fica a minha situação? Porque eu gosto de Deus. Quem não gosta de Deus? Mas eu gosto da mulherada. Eu gosto dos dois. Como é que fica a minha situação? Eu gosto de Deus, mas eu gosto dessa vergonha. Porque eu falei assim, é simples, você vai para o inferno. Próxima pergunta, alguém tem outra pergunta para fazer? Alguém tem uma pergunta inteligente para fazer? Sabe por quê? Escuta. Porque tem coisas, a Bíblia é muito clara. Quem é amigo do mundo é o quê? Ou está com Cristo, ou está com Belial. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Ou você é um servo de Jeová, ou você é um servo de Baal, Senhor das moscas. Ou você está andando com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ou você serve Moloque, onde as crianças eram sacrificadas no altar de Moloque. Então não tem neutralidade espiritual. O reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as coisas, e é um reino justo, de acordo com Romanos 9. O governo de Deus sobre todas as coisas, o reino de Deus possui um propósito. Esse reino de Deus, ele é incompreensível plenamente a nós seres humanos, porque nós somos limitados. Ele é onipotente e eterno. Esse reino de Deus é gracioso, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Qual que é a última palavra da Bíblia? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Termina falando nesse ponto final do poder de Deus. Agora, o que é o lindo? Que nós aprendemos em Atos, nas Escrituras, é que esse Deus glorioso, o Rei,
que tem o seu reino sobre todas as coisas. Ele nos chama para sermos co-herdeiros do seu reino. E essa é a maravilha da fé cristã. Existe uma possibilidade de nós participarmos desse rei, porque ele é amoroso, bondoso, gracioso, perdoador, misericordioso. Deus é amor. E ele nos convida, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você se torna um herdeiro, um súdito, mas é um herdeiro, é um filho, e chamamos Deus de Pai. Ele chama um povo. Por isso, meus irmãos, liberdade não é tanto capacidade de escolher, isso não existe. Você escolheu nascer? Você não escolheu nascer. Você não escolheu de onde você veio. Você não escolheu nascer no Brasil. Muitos ficaram felizes aqui quando nós oramos pelo Brasil, mas outros ficaram tristes, porque você queria nascer em Orlando, que eu sei. Liberdade é a capacidade de co-criar com o Criador. É a capacidade de ser um cooperador. Deus não precisa de nós, mas Deus conta com cada um de nós. Deus não precisa de você, Ele conta com você. Quantos recebem essa palavra? Quantos compreendem essa palavra? Deus não precisa da conferência, Ele conta com a conferência. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Ele conta com cada um de nós. E na lógica do reino de Deus é diferente do anti-reino, que a Bíblia chama de mundo. O que é mundo? Mundo é o sistema de valores contrários ao reino de Deus. É o anti-reino de Deus. Por isso que nós somos uma cultura. Se você olha daqui para lá, nossa cultura é do reino. Mas se você olha da perspectiva do mundo, e o mundo jaz no maligno, o evangelho é uma contracultura. Quantos estão entendendo? Depende de onde você está vendo. Se você olha, porque o mundo vai falar que você tem que humilhar os outros, que você tem que cuspir nos outros, que você tem que roubar a ideia dos outros e fazer como se fosse tua, que você tem que ficar, os discípulos de Jesus andando atrás dele, discutindo quem ia ser na esquerda e na direita de Jesus, quando ele restaurasse o reino. Aí Jesus virou para eles: espera aí, entre vocês não vai ser assim. Esse é o pensamento da cultura deles. A nossa cultura, o maior é o menor, os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco é que sou forte. É melhor dar do que receber. Aquele que perde a sua vida, esse a achará. Então o reino de Deus está em colisão com o mundo. Por isso que em Atos 14, 22 está escrito: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Nós estamos lutando uma batalha. Você tem que entender então primeiro qual lado da batalha você está. Eu estava conversando com um jovem que me contou uma história, e o jovem chegou para o pastor e falou assim: e aí, pastor, como é que é aqui a igreja? Aqui estavam conversando, um jovem desigrejado, que está na moda ser unchurched, desigrejado. Aí já tem a denominação de desigreja, já tem mega desigreja, vira tudo a mesma coisa, é tudo um joguinho de linguagem, não se engane não. Aí sabe o que aconteceu? O pastor falou assim: mas espera aí, qual igreja que você frequenta, que você tem amigos, que você está ligado? Ele falou assim: pastor, eu estou geral. Eu falei: o quê? Eu estou geral. Você está geral? Mas como assim? Geral. Eu sou de todas as igrejas. É um pan-evangelicalismo. Sou pan-evangélico, pan-cristão. Aí o pastor falou assim: engraçado, num exército, no meio de uma batalha, você está no meio do tiroteio, alguém pergunta: qual lado você está? Eu estou geral. Eu dou tiro para todo lado. Eu sou assim, deu tiro para todo lado. Isso vale para a sua vida sentimental também, irmão. Estado civil, metralhadora giratória. Calma com isso daí, irmão. Jesus nos chamou para sermos a contracultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus. Dependendo do modo que você olhar. Quem aqui faz parte desse corpo de Cristo? Quem faz parte desse corpo de Cristo? A igreja é a vanguarda do reino de Deus. A igreja é a antecipação do reino de Deus, que vai ser então consumado. Jesus coloca então 3 momentos. Primeiro, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Primeiro então a igreja,
ela tem que testemunhar, mas antes de testemunhar, a igreja recebe o poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos mudar a realidade. A realidade então é esse embate entre as forças de Deus, meus irmãos, que nós temos que salgar essa terra que jaz no maligno. Quantos fazem parte do exército de Jesus? Por isso que na teologia cristã, nós entendemos que a nossa participação política está nessa tensão. Uma tensão entre o céu e a terra. Uma tensão entre o que os teólogos chamam de o já e o ainda não. Porque em uma dimensão do reino já começa agora, mas outra dimensão do reino só se concretiza na volta do Senhor Jesus. Por isso que a teologia nos dá ferramentas para compreender isso. Ela vai chamar então de igreja militante, a igreja que está aqui na terra, na concretude da existência, glorificando o nome de Deus. E igreja gloriosa, aquela que já está na consumação com Jesus. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Por isso que você não pode ser contrário a 2000 anos de tradição, de espiritualidade cristã. A fé cristã não nasceu ontem. Nós não brotamos aqui de repente. Existe uma história, existe uma construção. Quantos recebem? Amém, queridos? Existe uma história. Então nós estamos nessa tensão. Nós somos separados do mundo, mas somos enviados ao mundo. Nós não nos satisfazemos com o mundo, mas nós já começamos a experimentar algumas coisas aqui na terra que apontam para a eternidade. Amém, queridos? Eu quero então falar aqui algumas lições práticas para a nossa vida com relação a nosso testemunho na esfera do governo. Você vê então em Atos um esboço muito claro. Primeiro, o Espírito Santo enche a igreja. Abre as mãos, que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Isso significa o reino de Deus em você. O reino tem que começar na sua vida. O reino de Deus começa na sua santidade pessoal. O reino de Deus começa na sua casa. O reino de Deus começa, então, com você sendo um bom filho, um bom cidadão nas pequenas coisas, sendo gentil, sendo cheio do Espírito Santo. Você quer falar do governo de Deus no Brasil? Comece falando do governo da tua gaveta. Comece falando do governo da tua calçada. A velha frase, quer mudar o mundo? Começa arrumando a tua cama. Não, eu quero mudar o universo. O cara está em fornicação ainda, está na fase do Californication, do Red Hot Chili Peppers. O cara está na fase do beabá. Quero mudar. Então você precisa entender que o reino de Deus começa na sua vida. Quem recebe essa palavra? O reino de Deus começa em você, conversando no WhatsApp. Ali está o reino de Deus. Paulo diz explicitamente: quem não governa bem a própria casa não pode liderar, governar a igreja. Meus irmãos, você precisa entender isso. O menino me perguntou, falou assim: pastor, está na hora da gente ter o presidente da ONU crente. Eu falei: começa que a ONU não tem presidente, é secretário-geral. Começa por aí a conversa. O menino não sabe nem o que está falando. Então está na hora mesmo da gente começar com as pequenas coisas. Tem jovem querendo mudar o governo. Você não assina nenhum jornal online que é R$ 5,90. Mas assina o Netflix. Você acha que política é um mecanismo? Não, mas inclusive o mecanismo fala isso. É o teu argumento político. É uma série de televisão, de entretenimento. Então você tem que entender que é um jornal. Um jornal tem um caderno que chama Poder. Tem outro caderno que chama Economia. Tem outro caderno que chama Cultura. E tem um quarto caderno que é só o que você lê, que é Esportes, Previsão do Tempo. Esse é o menos importante. Esse é o que vende o jornal para o povão. Está na hora de nós passarmos por um letramento bíblico, um letramento democrático. Está na hora de crescer em sabedoria, como Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Amém, queridos? Normalmente, meus irmãos, é assim que acontece. Aí você vai conversar na igreja, quer falar PIB. PIB não é só a primeira igreja batista, é produto interno bruto lá fora. Aí você vai conversar sobre Calvino. O teólogo João Calvino. Não! Ítalo Calvino, o grande escritor do século XX. Aí você vai falar de Moody, o grande evangelista norte-americano. Não! Moody, agência de notação de crédito nos Estados Unidos, que rebaixou a nota brasileira. Está na hora de você crescer. Está na hora de você deixar de ser superficial. Não é assim, é um combate terrível, meus irmãos. Por isso que a santidade comece nas nossas vidas, que o reino comece nas nossas vidas.
O reino começa com uma vida limpa. O reino começa em casa. O reino começa com você tratando bem as pessoas do seu lado. Você maltrata todo mundo que está do seu lado. Você exige dos outros o que você mesmo não faz. Está na hora então do Espírito Santo encher essa geração de verdade, meus irmãos. E aí, cheios do Espírito, aí começa o reino através de nós em todos os lugares. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, até Roma. Mas no meio dessa caminhada, não perca o foco é testemunhar Jesus. Não é ser advogado de ninguém, não é ser juiz de ninguém, mas ser uma testemunha do Senhor Jesus, queridos. O foco é o reino, por isso que está escrito: busque em primeiro lugar o reino de Deus. Porque na história da fé cristã, é muito fácil desviar. É muito tentador, é muito sutil, é uma linha muito tênue entre fazer o reino de Deus e aí você querer só melhorar o IDH do país. O diabo colocou essa tentação diante de Jesus: Jesus, vamos transformar as pedras em pães e vamos alimentar os pobres, vamos transformar tudo, vamos transformar o mundo, vamos transformar a pobreza, e digo mais, com um nobre objetivo: vamos provar que somos filhos de Deus. Vamos, Jesus? Não, sai de perto de mim, Satanás, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O reino, meus irmãos, fazer o reino é muito mais do que só o ativismo político. É muito mais do que só o ativismo, meus irmãos. É muito mais o reino de Deus. Por isso que o nosso foco é buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É ter uma vida bem-aventurada, cheia do Espírito Santo. É mais do que ser bem-sucedido, é ser bem-aventurado. Então, meus amados irmãos, meus amores, o foco é o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria, amor no Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, por isso que Paulo diz: tive muito, não tive nada, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, meus irmãos, que o nosso foco, o foco da igreja não é um partido político, porque o reino de Deus é maior que a política. Inclusive, existe um dado interessantíssimo dentro dos 12 apóstolos. Os extremos, os polos políticos da época, estão representados entre os 12 discípulos de Jesus. Isso é muito interessante. De um lado, os traíres da nação de Israel eram os publicanos, que pegavam o imposto dos israelitas e pagavam para o imperador romano. E lá tem Mateus, o publicano. Inclusive ele é salvo. Jesus passando, olhou para ele: siga-me. Ele largou tudo e seguiu Jesus. Publicano. Mas do outro lado, existe Simão Zelote. Os zelotes eram ultranacionalistas. Eram pessoas que falavam: não, nós não temos que pagar imposto para Roma, não. Nós não temos que servir Roma, nós temos que fazer uma revolução aqui. Eram os zelotes. E Simão Zelote seguia Jesus, porque Jesus está acima, meus irmãos, das ideologias políticas. Porque existe uma separação muito clara. Jesus diante de Pilatos fala assim para Jesus: Jesus, você não sabia que eu posso mandar te soltar e te prender? Por que você fica aí e não responde minhas perguntas direito? Você não sabia? Jesus olha para ele assim: mas você não teria esse poder se meu pai não tivesse te dado. Meu pai é chefe do seu chefe. Jesus reconhece a esfera da política e a esfera espiritual que está acima de todas as coisas. Paulo vai explicar isso em Romanos 13. Pedro vai explicar isso também na sua carta. Meus irmãos, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem quer seguir Jesus aqui? Por isso, meus irmãos, que não faz sentido nós estarmos divididos por ideologias políticas. Por isso, meus irmãos, que o que faz sentido é nós entendermos que a política não deve nem ser demonizada e nem ser idolatrada. A política é uma ferramenta de nós expandirmos o reino de Deus. A política é uma das maneiras, e louva a Deus, Lipão, pela direção que Deus tem te dado nessa conferência, de vocês então estudarem várias ferramentas. Estamos falando sobre artes, que Deus levante artistas aqui em nome de Jesus. Vamos falar na próxima mensagem sobre economia, que Deus levante empresários, comerciantes cheios do Espírito Santo de Deus. Estamos falando agora de governo, de política, que Deus levante gestores públicos competentes em nome de Jesus. Estamos falando sobre ciência, tudo isso são ferramentas, não devem ser demonizadas nem idolatradas, querido. Por exemplo, em Atos, olha um apanhado que eu fiz aqui. Existem cristãos em cargos públicos, como por exemplo, procônsul Sérgio Paulo, amigos de Paulo na cidade de Éfeso,
que o ajudaram e eram de cargos importantes, como fala de pessoas que eram cristãs e foram criadas na casa de Herodes. E no Novo Testamento você vai ver Paulo mandando saudação aos santos da casa de César. Quer dizer, haviam funcionários do imperador que eram cheios de Deus. Então você vai ver que não é algo que não se concilia. Pelo contrário, na história do mundo, Deus levantou o pastor batista Martin Luther King para conquistar os direitos civis. Nos Estados Unidos, no Brasil, por exemplo, Joaquim Nabuco. Eu descobri recentemente na Fundação Joaquim Nabuco um livro que eu nunca tinha escutado falar, que você não ouve ninguém falar, e eu estou escrevendo agora um artigo sobre isso para o jornal Estado de São Paulo. Todo mundo conhece Joaquim Nabuco, que libertou os escravos no Brasil, o líder do movimento abolicionista, e o livro dele, Minha Formação. Só que eu descobri que tem um livro que chama Minha Fé, onde ele conta, aos 44 anos de idade, como que ele se rendeu a Jesus Cristo. Então você vê na história do mundo, pessoas, servos de Deus, e no próprio livro de Atos, no sermão de Estevão, quando Estevão conta a história do povo de Israel, ele vai mostrando como que Moisés foi usado. Ele fala, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e foi usado como um legislador. Ele vai falar de José, teve uma fome no mundo e José foi levantado por Deus para ser um governador. Ele vai falar de vários, de Davi, que tendo servido Davi, depois Paulo fala, tendo Davi servido o propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Que Deus levante líderes políticos para o nosso tempo, para a glória de Deus. Não para expandirem os seus impérios, mas para expandirem o reino de Deus onde estiverem. Amém, queridos? Então é possível também que pessoas não cristãs estejam na política e possam às vezes contribuir. E Atos dá exemplos disso. Por exemplo, Félix, que era o governante quando Paulo ficou preso sob custódia. A Bíblia fala que Félix não era um cristão, mas ele conhecia e estava muito bem informado acerca do caminho. Você percebe um certo favor de Félix com Paulo. Ele chamava Paulo o tempo inteiro. Está certo que diz lá no capítulo 24, verso 22, que ele esperava um dinheirinho por fora de Paulo para ser solto. Ele esperava um suborno de Paulo. Mas ele foi alguém que naquele momento protegeu Paulo, senão Paulo seria assassinado pelos líderes do judaísmo. E Félix foi um governante que acabou protegendo. A Bíblia fala depois, na mudança do governo, que Pórcio Festo assume. E fala que Festo tinha um princípio bíblico na governança. Fala que ele pediu conselhos. E depois de ser aconselhado, ele decidiu não enviar Paulo, que apelou para César, sem antes ouvir o que ele tinha a dizer. E o livro bíblico de Provérbios apresenta vários provérbios políticos, vários provérbios sobre a conduta de acordo com Deus para cargos de governo, de comando. E um desses conselhos bíblicos, orientações bíblicas, é que na multidão de conselhos há sabedoria, que o rei precisa ter conselheiros. E aí nós vemos um homem não cristão, Festo, se valendo de um princípio bíblico. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Existe também outro homem no último capítulo de Atos, chamado Públio. E o Públio era o principal da ilha de Malta. Teve um naufrágio, e quando eles chegam naquela ilha, Deus usa Paulo e os discípulos ali. E o pai desse homem Públio, que estava com uma doença muito comum nos dias de hoje, diarreia, disenteria. Tem um homem com disenteria na Bíblia, leia Atos 28, termina com um homem com diarreia, Atos. E a igreja é usada por Deus até, o reino de Deus chega até no estômago das pessoas, amém, queridos? No intestino. Esse é o Deus que nós servimos. E aí, o pai dele é curado de Públio, e Públio ajuda, supre as necessidades de Paulo. Ele era o líder político daquela cidade. Meus irmãos, eu quero caminhar para o encerramento dessa primeira mensagem, onde eu procurei sistematizar os ensinamentos bíblicos em 2000 anos sobre o reino, o rei, o reino e a realidade, aplicando a nossa realidade brasileira, amém, queridos? Deus governa a história. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele muda os governos, ele coloca quem ele quiser, ele tira, nada acontece sem o controle de Deus. E nós entendemos em Atos que a mudança de governos são oportunidades onde
a igreja tem oportunidade de mudar o seu testemunho. Isso acontece, por exemplo, em Atos 8. Fala que a igreja, depois da morte de Estevão, viveu perseguição. Existem momentos que Deus permite a igreja ser perseguida politicamente. Eles perseguiam os cristãos e o que aconteceu? A igreja começou a testemunhar fora de Jerusalém. Os apóstolos ficaram resistindo, mas a igreja foi enviada e cresceu em número, em quantidade. Se o governo perseguir, importa obedecer a Deus e não a homens, amém, queridos? Se as leis se voltarem contra nós, nós continuaremos, meus irmãos, servindo Deus. Nós devemos obedecer às leis, mas se essas leis afrontam a palavra de Deus, importa obedecer a Deus e não a homens. As parteiras lá do povo hebreu não seguiram o comando do faraó e de matar as crianças. Mesaque, Sadraque e Abidnego, outro exemplo bíblico de desobediência civil. Pedro e João diante do Sinédrio em Atos capítulo 5. Importa obedecer a Deus, pode matar a gente, mas nós não vamos pecar contra o nosso Deus. Mas aí depois em Atos 9:31, lá fala que a igreja vivia um período de paz, um período que ela era a maioria, e aí mudou. Agora ela não vai se dispersar. Aí fala que ela cresceu no conhecimento da palavra, nos seus alicerces. Então, meus irmãos, nós temos que ter discernimento do momento que nós estamos vivendo no Brasil. Estamos vivendo num momento onde uma geração nova está entrando numa crise no poder brasileiro, a nossa geração. Aprove ao Senhor que você fosse brasileiro e existisse nesse tempo, nesse momento, onde nós caminhamos, meus irmãos, para exercer uma influência decisiva na nação brasileira. Quem recebe essa palavra aí no seu lugar? A responsabilidade sobre a nossa geração é muito grande, querido irmão. Nós temos a oportunidade agora então de não mais ficar olhando para o céu. Chegam dois homens e falam assim: o que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus vai voltar. Agora, vão por todo mundo. Você não foi chamado para ser sal do céu, mas sal da terra verde e amarela. Querido, é tempo da nossa geração entender essas coisas de um modo mais sério. É tempo de você sair de fuxico na internet. É tempo de você deixar de falar coisas infantis, porque cristianizado o Brasil sempre foi. A questão é se o Brasil vai ser salgado pelo Evangelho. Olha o nome das nossas cidades: São Paulo. Olha o nome do estado: Espírito Santo. Quem viu mês passado um traficante chamado Capeta que foi preso no Espírito Santo? Quem viu? Capeta foi preso no Espírito Santo. Quem viu? Só no Brasil que acontece isso, meu irmão. Saiu no jornal: Capeta preso no Espírito Santo. Olha o nome do líder da esquadra portuguesa que chegou aqui há 518 anos atrás: Pedro Álvares Cabral, nome de um discípulo de Jesus. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram aqui? Uma missa. Leia a carta de achamento do Brasil de Pero Vaz Caminha. Eles deram várias cruzes para os indígenas. Chegaram aqui, que época do ano? Na Páscoa. Por isso o primeiro monte avistado na costa brasileira, onde hoje é Coroa Cabralha, ali perto de Porto Seguro, chama Monte Pascoal. Por isso que o primeiro nome dado ao Brasil é Terra da Vera Cruz, terra da verdadeira cruz. Cristianizado o Brasil já é desde o início. A primeira poesia escrita no Brasil foi por um padre, o Padre Anchieta. O primeiro teatro escrito no Brasil foi pelo Padre Anchieta. A maior fundação cultural do Brasil chama Fundação Padre Anchieta, que é dona da TV Cultura, que tem o único programa de jornalismo diário cultural do Brasil, que é o programa Metrópolis, que eu tenho a alegria de ser amigo da Didi Couto, apresentadora, e eu estive lá semana passada com o Marcos Almeida, no aniversário de 30 anos do Metrópolis. Você chega, meus irmãos, no Rio de Janeiro, do Felipe Valadão, e o que você vê? Cristo Redentor. Como diria Tom Jobim, braços abertos sobre a Guanabara. Você olha, meus irmãos, no Congresso Nacional. Eu estive lá no Congresso Nacional 2 anos atrás, participei de uma sessão. Quando você entra, a primeira coisa que o presidente da mesa diz é: sob a proteção de Deus,
E pelo bem do povo brasileiro eu declaro aberta mais uma sessão do Congresso Nacional. Aí eu falei com o deputado que estava do lado: acontece isso sempre? Sim. Não, sim, não, sim, não, sim, não. E eu olhei, tinha um crucifixo. E é praxe. Desde que começa, fica escrito. Ele fala assim: sob a proteção de Deus e pelo bem. Eu acho que é outro Deus esse. Eles estão querendo os nossos bens. É outra coisa que eles estão querendo. Não é o nosso bem. E eu fiquei olhando aquilo. E líderes no Congresso, evangélicos, presos por corrupção. Nós não precisamos de mais cristãos nas estruturas do poder. Nós precisamos de mais evangelho nas estruturas do poder. Nós precisamos de mais reino de Deus, não reino de homens nas estruturas do poder. Nós precisamos de mais reino na realidade brasileira e não de mais mundo na realidade brasileira. As nossas músicas, Asa Branca, o hino do nordestino, é uma oração. Ai, meu Deus do céu, para que tamanha judiação? Aquarela do Brasil, o que diz a Aquarela do Brasil? Terra de nosso Senhor, Brasil, Brasil, Brasil. Terra de nosso Senhor é cantada no mundo inteiro. Queridos, está na hora de você entender isso. Nós não precisamos de mais cristianismo nominal no Brasil. Aliás, a palavra cristianismo nem existe na Bíblia. A palavra cristianismo é a junção da igreja, da estrutura eclesiástica com a política, no final do Império Romano, que aí nasce o cristianismo, quando as pessoas, do dia para a noite todo mundo virou cristão. Meus irmãos, nós temos que entender que o evangelho, o reino de Deus é muito maior que as religiões. É isso que nós estamos precisando. O Brasil já é cheio, meus irmãos, cheio de símbolos cristãos em todo lado. O que o Brasil está precisando ficar cheio agora é da glória de Deus, é da presença de Deus. Para isso você tem que ter o reino na tua vida. Você é sal. Se você perdeu o seu sabor, quem poderá restaurá-lo? Você não serve para mais nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. A igreja não é tapa-buraco. Você não foi feito para ser tapa-buraco. Essa conferência aqui não é para suprir o teu déficit cultural, não. Essa conferência aqui não é para suprir o seu déficit de entretenimento, não. Essa conferência aqui é para te equipar com verdades eternas da palavra de Deus, para nós orarmos, para você ter conexões com outros membros do corpo de Cristo, para sairmos daqui juntos, expandindo o reino do nosso Senhor. Está na hora de salgar a terra verde e amarela. Está na hora da terra de Vera Cruz virar a terra da verdadeira cruz mesmo, meus irmãos. Porque não é possível que o Brasil é o maior celeiro de alimentos do mundo e tem 10 milhões de pessoas que passam fome. Isso não faz sentido de nenhum ponto de vista. Não faz sentido o Brasil ser o maior reservatório de recursos hídricos do mundo e ter pessoas que morrem de sede no Brasil. Isso não faz sentido. Não faz sentido Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, ex-primeiro-ministro de Portugal, dizer assim, no plenário da ONU, que o Brasil tem a possibilidade de exercer um grande papel como mediador de conflitos mundiais, porque o Brasil é um país que conversa com todas as nações. Não faz sentido sermos elogiados como mediadores mundiais da paz e 19 das 50 cidades mais violentas do mundo estarem no Brasil. Não faz sentido. Eu estava em Fortaleza sábado passado. Não faz sentido. Uma das cidades que mais morrem jovens no mundo. Não faz sentido. Não faz sentido, meus irmãos, que os nossos irmãos do passado, com tantos poucos recursos, fizeram muito mais do que nós hoje, cheio de possibilidades na mão. O meu bisavô, Stefan Paley, era russo, fugiu com a perseguição à fé cristã que houve, veio para o Brasil e começou uma olaria para fazer os tijolos para montar o templo da Igreja Batista em Lucélia, no interior de São Paulo, onde minha mãe nasceu, porque ninguém muitas vezes vendia ferramentas, tijolos. Ele fez isso para baratear os custos. Não é possível que pessoas lá atrás montaram hoje universidades que existem até hoje, hospitais que existem até hoje, e nós hoje, cheios de possibilidades. Nós não estamos aqui para construir impérios humanos, mas para construir o reino de Deus. Deus não precisa de nós, Ele conta com cada um de nós. Eu quero encerrar dizendo isso, meus irmãos. Nós precisamos, antes de sermos instrumentalizados, nós precisamos ser
instrumentalizados, virar estrume. Eu quero encerrar dizendo isso. Você tem que entender que você não é nada. Você veio do pó e você vai voltar para o pó. Filipe Valadão, você não é nada. Lipão, menos. Eu, menos ainda. Gilberto, menos do menos do menos. E as mulheres também. Mariana, minha esposa, Natália, Bibo, tal. Nós não somos nada, gente. Mas tem um que é, o nome dele é Jesus. Se a gente entender isso, o reino de Deus está na nossa vida, não é para nós. O problema é que ao invés de nós pregarmos o sacerdócio universal de todos os crentes, tem gente pregando o papado universal de todos os pastores. E os pastores estão virando novos padres que intermediam as pessoas de Deus. Está na hora de voltarmos à reforma. Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito aqui, não dá dura, meus irmãos. E eu encerro dizendo isso: Cristo redefiniu César. A Bíblia fala em Lucas 2 que César Augusto era o governador, fez o recenseamento quando Jesus nasceu lá em Belém, porque José teve que voltar para Belém, para sua cidade natal. César significa governante, é o Kaiser, é o czar. E esse homem, César Augusto, esse não era o nome dele. O nome dele era Otaviano. Mas ele se tornou líder depois de Júlio César e conseguiu unificar o Império Romano. Preste atenção. Ele mudou o nome dele para César Augusto. Augusto significa venerável. O cara sou eu. César Augusto, eu sou o cara. E ele começou algo chamado culto imperial. Ele reformulou o culto imperial. E no culto imperial, ele foi acumulando cargos. Ele virou o supremo pontífice. Ele virou o pai da pátria. E ele tinha um controle religioso. E ele deu poder para o Senado. Para o Senado deificar os líderes mortos. Júlio César se tornou divino Júlio. Se tornou um semideus, um deus. E eles eram sacerdotes desses homens deuses. Era um processo chamado apoteose, onde o homem era deificado. Então os imperadores mortos viravam deuses e queimavam incenso para eles. Depois de César Augusto, vieram os outros imperadores. E aí tudo termina. Veio Tibério, veio Calígula. Calígula é o primeiro imperador que exigiu ser adorado em vida. Ele se vestia de Júpiter, de Mercúrio, dos deuses. Ele construiu 3 templos para a glória dele. 2 em Mileto, 1 em Roma. E ele exigia dos súditos que o adorassem. A deificação do líder político é a forma máxima de dominação política. São potestades que agem. São potestades que tiram a sensibilidade racional, emotiva, espiritual. A pessoa fica anestesiada, se torna um zumbi, porque ela adora uma pessoa como se fosse Deus. É o ídolo da vida dela. E aí depois de Calígula vem Cláudio, e depois de Cláudio vem Nero. Por que isso é importante? Porque foi por causa disso que os nossos irmãos cristãos foram assassinados. Porque eles diziam, só Cristo é Senhor. Todos tinham que dizer, César é Kyrios, César é Senhor. Mas o cristão falava, não, Cristo é Senhor. Mas tudo bem, Cristo é Senhor, mas César é Senhor. Porque eles usavam a tolerância como forma de dominação política. A tolerância no Império Romano era uma tolerância a favor do Império. Tolera os deuses, mas César é Deus também. O que importa é que você preste tributo e pague tributo a César e adore César. E o cristão falava, não, não posso. Por que não? Porque só Jesus é Senhor. Só Jesus é Senhor. Só Jesus é Rei. Candidato a presidente nenhum é rei. Pastor nenhum é rei. Você não é rei. Sua mãe não é rei. Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abra suas mãos. Cante comigo só esse refrão. Cante. O único que é digno. Fique de pé.
Cante bem alto, coroamos. Só as vozes, cante.